Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Vamos de texto, vamos chamar aí de escatológico, né? Algumas informações importantes, mas algumas dúvidas também restando, tá? Algumas perguntas que ficam no ar, a gente pode encontrar algumas teorias, mas na verdade a resposta 100% a gente não tem, tá? Então, seguimos aí pelo capítulo 2, tá? Versículo 2 e versículo 3, né? Não se deixem abalar em pensamento, nem se tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito ou uma mensagem transmitida ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor chegou. Não deixe que ninguém engane você de modo nenhum, porque o dia não virá antes da apostasia de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, o destino à perdição, tá? Então, Paulo está deixando aqui explícito para a gente de que informações erradas podem vir de um espírito, né? Que não seja um espírito, que não seja o Espírito Santo, mas a gente pode receber aí informações vindas de um outro espírito, tá? Ou de uma mensagem transmitida. Aí a gente pode tirar o quê? Essa mensagem pode ser uma pregação, essa mensagem pode ser um ensino, essa mensagem, inclusive, pode ser uma carta supostamente escrita por nós, né? Como Paulo deixa descrito, tá? Ou pode ser uma carta falsificada, por isso que Paulo normalmente assinava suas cartas, né? Dava sua saudação final nas suas cartas. Ou pode também ser, opcionalmente, aí você pode também interpretar de que talvez alguma carta de Paulo, que Paulo tivesse escrito, tivesse sido tirada de contexto. E até os dias de hoje as pessoas tiram as cartas de Paulo do seu contexto. Então não seria nenhum absurdo, inclusive poderia até ser a carta de 1 Tessalonicenses, mas isso aí seria um pouco complicado porque fica muito claro o ensinamento, principalmente do capítulo 4, a respeito da mensagem escatológica que Paulo deixa. Mas o mais importante é que a mensagem que ele deixa é que não deixe que ninguém engane você. Não deixe tirar a luz. Não deixe que ninguém vos engane, né? Cuidado, porque até os dias de hoje muita gente está sendo enganada, tá? Por mensagem vindo por um espírito que não seja do Espírito Santo, principalmente, tá? E aí quando você vai do versículo 3 em diante, né? Chegando até o versículo 12, até quase o final da carta, né? Paulo vai mostrando como é que vai acontecer, né, que vai ter apostasia, né, aí vai ser revelado o filho da perdição, que a gente já vai explicar para vocês por que a gente está chamando ele aqui de o homem que se separa da Torá, o homem que se separa da lei. Eu vou explicar para vocês por que dessa denominação, por que a gente define desta maneira, tá? Então, tem muita especulação a respeito dessa passagem, né? Uma coisa é certa, dificilmente nós sabemos mais do que o pessoal de Tessalônica, porque Paulo disse que costumava falar dessas coisas para eles, então eles provavelmente têm um entendimento, um conhecimento melhor do que a gente a respeito dessas coisas que viriam a acontecer, né? Aparentemente, algumas pessoas ali estavam acreditando que o fim dos tempos já estava acontecendo, ou seja, o dia do juízo, o dia do Senhor já estava acontecendo, né? Já tinha se iniciado de alguma forma. Bom, a prova de que o dia do Senhor não tinha chegado ali ainda era justamente a apostasia, tá? Apostasia pode ser traduzido como rebelião, né? Apostasia significa, tirando do grego mesmo, tá? Que é apostasia mesmo que se diz. O sentido literal é aquele que se mantém distante, tá? Então, apóstata é aquele que se mantém distante, né? E
cidadão aí, né, que havia de ser revelado, né, é o homem que se separa da Torá, ainda não tinha vindo, né? Então ele não havia sido ainda revelado, e pelo fato dele não ter sido revelado, então o grande dia do Senhor ainda não havia de chegar. Agora, apostasia, quando nós separamos, nós temos aqui o prefixo, né, a, né, e postasia, né? A gente faz essa separaçãozinha. E a normalmente tem um sentido de negação, né? De não, né? E aqui nós temos literalmente um sentido de afastamento, tá? A apostasia está acontecendo nos dias de hoje, já acontecia num nível menor e está crescendo gradativamente desde o período do primeiro século, desde o período de Jesus. Nós vemos algumas descrições que a apostasia iria realizar no meio da igreja, tá? E nós vemos isso acontecendo lá no primeiro século, com as descrições da palavra de Deus, como também em todo o decorrer da história do cristianismo. Então, por exemplo, nós vamos estudar Timóteo ainda. Timóteo fala acerca do declínio moral, né? Como que essa apostasia, como é que esse filho da perdição, de certa forma, já começaria a trabalhar, como é que o inimigo começaria a trabalhar no meio da igreja e começaria a trazer. Primeira coisa, o declínio moral. Também a questão dos falsos mestres, né? Pedro, nós já estudamos, fala muito a respeito disso, tá? Os falsos mestres já estavam ali presentes dentro da igreja, tá? Se a gente for ler, por exemplo, aqui eu vou puxar para a gente ler aqui Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidem de si mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como líderes para pastorearem a comunidade messiânica de Deus, que ele obteve com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida lobos cruéis surgirão do meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade para atrair discípulos. Tá? Então, esses falsos mestres ali já estavam ali ensinando, né, dentro da comunidade messiânica, surgindo da própria comunidade messiânica, surgindo da própria igreja. Então, eu sei que se assusta às vezes com alguns líderes evangélicos hoje. Se assusta não, que isso aí desde a época de Paulo já falava disso há muito tempo, tá? João também ele vai trazer também essa questão dos líderes, né, das pessoas, e ele vai chamar ali de anticristos, né, ou antimessias. Então, tudo isso aí já é como se fosse um prelúdio, tá? Mas o homem que se separa da Torá, ele vai ser muito superior a isso, tá? Então, ele vai ter ali literalmente o espírito do antimessias, né? E ele já vai começar a se separar da lei. Mas essa separação da lei, ela já acontece desde o começo da igreja, tá? E eu, quando eu digo separação da lei, eu digo no sentido da gente começar a nossa caminhada não se preocupando em cumprir aquilo que a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer. A lei serve para isso, para te dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. É para isso que ela serve, ela não serve para te salvar. Então, desde sempre, isso já tem sido trabalhado dentro da igreja. Em algumas denominações é um escândalo você falar isso. Não, eu guardo a lei de Deus. Mas você guarda a lei de Deus e está vivendo pela lei? Não, amigo. Eu sou salvo pela graça e por isso eu sigo a lei. Por agradar meu Deus, para fazer aquilo que meu Deus quer que eu faça. Para buscar o reino de Deus. O reino de Deus possui as normas de Deus, as regras de Deus. Então eu preciso me adequar a esse contexto, né? Mas esse homem que se separa da Torá, e aí eu fiz uma pequena confusãozinha aqui, ele vai ser chamado de Anteporos tes anomias,
tá? Que significa homem da ilegalidade ou homem da perversidade, tá? E aí quando a gente separa, aí agora sim o prefixo a e nomia, ou seja, nomia era algo que era separado normalmente no grego, era utilizado para falar da Torá de Deus. Então, anomia é aquele que é contra a lei, aquele que é contrário, aquele que não se agrada em fazer as coisas de Deus. E aí muita gente pode pensar assim, então o anticristo vai comer camarão, vai dirigir no Shabat, e é isso que ele vai fazer? Não. Quando ele fala aqui de Torá, ele está falando de tudo aquilo dentro do universo que tem as mãos de Deus tocando em uma determinada direção. Então, se Deus está mandando vir para cá, ele vem para cá. Se o universo gira para cá, ele quer girar para cá. Tudo aquilo que tem a mão de Deus, tudo aquilo que tem conselho de Deus, tudo aquilo que é a maneira como Deus ordenou, ele se coloca sempre ao contrário. E agora, quem é esse homem que se separa da lei? Quem é esse homem que passa a descumprir, né? Ele é o próprio mal incorporado, tá? Isaías, por exemplo, ele vai falar sobre alguém que se auto-exalta, né? No capítulo 14. Nós vamos ver, por exemplo, Daniel falando sobre o pequeno chifre ou sobre a abominação da desolação. Nós vamos ver o próprio Jesus falando sobre falsos messias, né? Nós vamos ver João, por exemplo, falando sobre os anti-messias ou os anticristos. Mas esse cidadão, quem é a pessoa em si, não sabemos. Não sabemos, tá? Não sabemos. Estamos num processo que eu particularmente acredito que nós estamos entrando fortemente na apostasia. Vivemos numa situação de mundo muito complicada, onde você tem que debater com alguém que mulher é mulher e que homem é homem. Nós vivemos nessa época, né? Então, se você dizer que a mulher que tem um útero, né, mas ela se identifica como homem, ela deixa de ser mulher. A gente está nessa época de discutir esse tipo de coisa, de discutir que a criança, a pureza da criança deve ser maculada porque ela pode ser uma criança trans. A gente está nessa fase da vida, né? Então acredito que a gente está literalmente lutando contra aquilo que é certo, lutando contra a lei, né? E aí, pegando a licença poética, não só a lei de Deus, mas a lei que rege o universo, que foi Deus que fez, ou seja, é a lei de Deus. Estou fazendo só essa diferença para você não focar nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá. Eu estou falando de tudo aquilo que rege este mundo, que foi dado pela mão de Deus. Nós estamos discutindo coisas, sabe, que são loucuras. Então, acredito que nós estamos entrando fortemente nessa apostasia, né? Ao ponto de coisas simples e lógicas se tornarem ilógicas nas mãos das pessoas. Queria ler para vocês um texto apócrifo, tá? Que está escrito em Baruque, tá? 2 Baruque, capítulo 40, logo nos primeiros versículos. Só por curiosidade, só para que você pare para pensar. O último líder desse mundo será deixado vivo. Todo o seu exército será passado à espada. Ele, no entanto, será feito prisioneiro e o levarão ao topo do monte Sião, onde o meu Messias o condenará por todas as suas perversidades e reunirá e apresentará diante dele todas as obras de seus exércitos. E depois dessas coisas, ele o matará. Então, um texto, né, judaico, apócrifo, mas que fala algo, se você for buscar na Bíblia, parecido, né? É claro que a gente teve líderes maus e arrogantes, como por exemplo Hitler e Stalin, tá? Eles fizeram e cumpriram ali de alguma forma a presença de um espírito anti-messias, tá? Mas eles não foram maus o suficiente perto daquilo que a desolação a desolação, sempre me falta a abominação da desolação, né? Será nessa terra, tá? Então quem é esse homem, né, que se separa da Torá, né? Ele será revelado no tempo
devido, tá? E o que se espera desse homem é que ele se sente no templo de Deus, tá? E aí nós vamos ter pessoas que vão divergir. Algumas pessoas acham que isso é metafórico, né? Que isso daí é uma linguagem, como é que eu posso te explicar, de símbolos, né? De, de simplesmente fantasioso, vamos dizer assim, né? Ou que não vai acontecer de forma literal, é simplesmente uma observação, tá? Eu queria dar uma lida com vocês, apenas para título de reflexão, 1 Coríntios capítulo 6, tá? Capítulo 6, vamos ao versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. 6:19. 6:19. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então, usem o corpo para glorificar a Deus. Então, há uma interpretação também quanto ao fato de, na verdade, a abominação da desolação vir habitar dentro de você, que é justamente aquilo que Deus quer fazer, habitar no seu coração, né? Então chegará um tempo onde o homem pode estar tão fora, tão longe de Deus, ao ponto de Satanás se sentar no seu coração e reinar dentro do templo, que deveria ser templo do Espírito Santo. Então essa é uma interpretação também que pode ser dada, tá? Agora, nós temos que lembrar que quando Paulo escreveu isso, o segundo templo ainda existia, tá? Ainda existia o segundo templo. Então, algumas pessoas acreditam que, na verdade, esse anticristo ele vai se sentar num templo construído em Israel, seria o terceiro templo, tá? Há uma discussão muito grande em Israel a respeito deste templo, porque o que acontece? A construção de um terceiro templo hoje seria, com certeza, a preço de vida, a preço de sangue, porque isso geraria um confronto enorme, né, dentro de Israel, poderia inclusive gerar uma terceira guerra mundial. Então, o judeu, o que ele pensa? Existem mandamentos que são mais importantes do que os outros. Então, eles estão, para manter a vida das pessoas, para manter uma tranquilidade, eles não estão construindo um templo, apesar de que existem peças já montadas, existe toda uma estrutura, né? Inclusive, alguns dizem que já tem as peças montadas, pré-moldadas, para só ir encaixando uma na outra para montar um templo em 3 dias, tá? Ouvi essa semana uma israelita falando que isso não é verdade, tá? Mas já ouvi também uma pessoa falando que é verdade. Então pesquise sobre isso para você ter a sua resposta. Mas se porventura esse anticristo sentar num terceiro templo lá em Israel, provavelmente esse templo vai durar muito pouco tempo, tá? Vai ser muito pouco tempo. E provavelmente vai haver um quarto templo, que seria o templo onde Jesus vai se sentar, né? Onde Jesus vai reinar, tá? E aí Paulo fala a respeito de, e agora vocês sabem o que ou quem o detém. Os Tessalonicenses sabiam, mas a gente não sabe. Até os dias de hoje nós não sabemos. Nós podemos atribuir, por exemplo, a Deus, ao Messias, ao Espírito Santo, algumas pessoas ao Império Romano, outras pessoas até alguma força que é hostil a Deus. Existem várias teorias a respeito daquele que detém, tá? Mas a resposta, verdadeiramente, nós não temos, então a gente não tem como afirmar, tá? Mas a gente sabe que o Messias vai matar esse anticristo com o sopro da sua boca, com o espírito da sua boca, né? E quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilha.
Ele capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição porque não receberam amor pela verdade que poderia salvá-los. Então aí quem está falando, esse adversário aí nós já sabemos quem é, né? Ele vai capacitar este homem que invalida a Torá, tá? Ele vai ter poderes sobrenaturais, ele vai enganar todas as formas ímpias. Então a gente pode usar como por exemplo, nós temos hoje seitas orientais, nós temos movimentos pseudo-religiosos, nós temos alguns que pregam a utilização das drogas para ter acesso ao oculto, para ter acesso ao mundo espiritual, tá? Existem muitas religiões que pregam isso. Tem o Santo Daime, por exemplo, aqui no Brasil. E é interessante que proporcionalmente a população judaica que participa dessas seitas é muito maior do que os outros povos, tá? Fazendo a proporção direitinho, os judeus eles participam mais dessa coisa, porque já é inerente deles, eles sabem que existe um reino espiritual. E eles buscam de alguma forma ter acesso a esse tipo acesso a esse tipo de reino espiritual, né, que a gente sabe que não é aquilo que Deus deseja para a gente. Deus quer que a gente acesse o reino espiritual através do Filho dele, através do Espírito dele, né, da forma como ele deixou para ser feita. Então essas pessoas elas procuram caminhos alternativos, automaticamente são caminhos subversivos, são caminhos que não agradam a Deus. E automaticamente eles rumam para a destruição. Né? Eles rumam em direção à destruição porque eles não recebem o amor, na verdade, que poderia salvá-los. Então eles jogam fora o amor de Deus, eles jogam fora a recepção que eles poderiam ter, eles abrem mão de tudo isso daí para fazer a escolha de caminhar por um caminho inadequado. Né? E a forma mais profilática de se desviar de mentira, né, de se manter longe dessas coisas, tanto para judeu quanto para gentio, é justamente fugir dessas coisas e buscar, né, a palavra, buscar o reino de Deus. Isso, a maneira como Deus quer que seja feita. Tá? Muito bem. Vamos ver o versículo 13. Nós, porém, devemos continuar a agradecer a Deus sempre, irmãos amados do Senhor, porque Ele os escolheu como primeiros frutos para a libertação, dando-lhes santidade originada no Espírito e na fidelidade precedente na verdade. Aqui a gente tem um probleminha, tá? Na tradução, tá? A frase seria por santidade de Espírito e fidelidade da verdade. Então, a fidelidade é da verdade, tá? Algumas versões vão trazer fé na verdade, né? Então há uma alteraçãozinha aqui entre o genitivo, tá? O genitivo de origem, genitivo de propósito, é uma coisa mais técnica. Eu acho que a gente não precisa se prender tanto a isso. E ele termina ali, quase que no final da carta, falando a respeito das tradições. Apeguem-se às tradições. Não existe vida sem tradição. Não existe. O cristianismo tem as suas tradições, o judaísmo tem as suas tradições. E por mais que você coloque na sua cabeça, não, eu vou só com Bíblia aqui, vou andar só com a Bíblia aqui, você não conseguirá ficar longe de tradições. As tradições são importantes dentro da cultura humana, tá? Então, escapou aqui minha câmera do lugar. Então, a gente deve ter cuidado, claro, com as tradições. A gente não deve pegar necessariamente uma tradição rígida, né? Algo que é instalado que não pode ser pensado, não pode ser modificado ou adequado para determinados tipos de situações, né? A gente tem que ter a mente aberta também um pouquinho, mas a gente deve focar principalmente em manter as tradições que Deus deixou para a gente, que Jesus, por exemplo, deixou para a gente uma tradição, a tradição da gente fazer a Santa Ceia. Então nós devemos fazer, isso é uma tradição, né? Agora, com certeza na época eram feitos com vinho, hoje já não é feito mais com vinho, hoje já é feito com suco de uva. Às vezes, se você está numa igreja que tem uma condição de vida que tem uma condição, né, onde os membros têm uma condição um pouco melhor, onde tem um dízimo mais alto, coisas do tipo, você pode de repente tomar um suco integral importado.
Enquanto na igrejinha de bairro, às vezes você está tomando um quisuco, tá? Então, essa é uma alteração, uma adaptação da tradição. Eu estava vendo, por exemplo, que no Talit, né, no véu de oração judaico, a gente tem lá as tzitzits, que são as franjinhas, né? E as franjinhas originalmente eram azuis e brancas. Quando Israel foi expulso da sua terra, né, pelo Império Romano ali, começou-se a diáspora maior, né, que é essa diáspora imposta ali pelo Império Romano, eles passaram a não ter mais acesso a um caramujo. Eles retiravam a coloração azul desse caramujo. Então, os filactérios, os tzitzits eram brancos e azuis. Com a falta desse caramujo, eles resolveram manter brancos. Então, olha só, a tradição permanece, mas foi adaptada. Então, da mesma forma, você que, assim como eu, gosta da cultura judaica, é apaixonado pela cultura judaica, tem tradições judaicas que nós conseguimos realizar. Tem outras que são completamente fora da nossa realidade aqui do Ocidente. Então, a gente pode adaptá-las à nossa condição aqui para mantê-las em pé, se é importante para você, faça, né? Não por legalismo e não por religiosidade, mas se você se sente bem com Deus fazendo, né? Mas necessariamente você precisa fazer. Então, às vezes, por exemplo, no Shabat, nós fazemos normalmente 2 pães, a halá, né? Que é uma representando o pão que caía na sexta e que caía no sábado, que não caía no sábado. Na sexta-feira você podia pegar dobrado. Então, são 2 pães porque é porção dobrada, né? Aí você quer guardar o Shabat na sua casa, você não precisa fazer uma halá. Você pode pegar 2 pães franceses. Você está guardando a tradição, mas você adaptou ela para você. Entendeu? Então, muita coisa, infelizmente, dentro do cristianismo foram tradições de outras religiões pagãs que nós adaptamos para a gente. Isso é muito ruim, tá? Então, temos que ter cuidado com o tipo de espírito que está direcionando você a tomar determinadas atitudes. Isso é importante que a gente tenha na nossa mente. Então, assim, finalizando, a gente sabe, né, que o dia do Senhor virá quando começar a apostasia. Eu acredito particularmente que a apostasia está começando, tá? Ainda não está como tem que estar, tá? Ainda não chegou ainda, mas nós estamos começando uma apostasia mais visível, não é uma coisa mais tão disfarçada, mas tão em segredo, está bem evidente, né? Para que as pessoas que estão na luz consigam enxergar. Nós sabemos que virá esse filho da desolação, não sabemos quem é, já tiveram vários personagens aí da história que quase se tornaram essa desolação, né? Esse anticristo, tá? Mas ainda não sabemos quem é, não temos ideia ainda de quem é, tá bom? Mas quando ele vier, ele tomará esta condição, ele forçará, ele mostrará às pessoas que, até os pagãos, né, ele vai mostrar para os pagãos que, olha, isso aí, paganismo seu não tá errado. Só que em vez de ele te mostrar o caminho para Deus, ele vai te mostrar o caminho para ele. Ele vai se tornar o centro de adoração do mundo. E ele chegará ao ponto de se sentar ao trono de Deus. Esse sentar ao trono de Deus pode ser o seu coração, pode ser o trono lá do altar lá do terceiro templo, né? A gente já falou sobre essas teorias, mas chegaremos a esse extremo, tá? Mas isso precederá aí a nossa reunião com o Messias. Então a gente tem que ficar triste porque ninguém quer ver esse mundo se perder, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar feliz porque o Messias está vindo, está chegando. O tempo ele está às portas, assim, mais do que nunca ele está às portas e a gente precisa estar esperto, a igreja precisa estar esperta. E é por isso que hoje estão renascendo algumas igrejas, alguns movimentos pelo Brasil principalmente, que é um grande amigo de Israel, de pessoas que agora estão voltando a buscar a essência da humildade do Evangelho, a essência do perdão, a essência do compartilhar, a essência do cuidar um dos outros. E isso também, eu acredito muito nisso, é um avivamento que nós teremos antes também da vinda do nosso Senhor, né? Um avivamento precederá uma perseguição, mas nós nos alegraremos
creio assim como Paulo e Silas na prisão, nos alegraremos como João. Amém? Deus abençoe sua vida. Shalom.